Bom dia mais uma vez a todos. Bom dia, amados irmãos. Bom dia aos colegas que nos acompanham por vídeo, tanto ao vivo como o vídeo depois. Então, sou o professor Rodrigo, nós somos aqui a EBD, a classe Adultos 2. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, para compartilharmos um pouco aqui da palavra do Senhor, trocarmos experiências, né, e conversarmos sobre o tema da aula. Então, o tema da aula hoje é a lição 7 da revista Tiago, Fé em Ação, e o tema é imparcialidade, vivendo o verdadeiro cristianismo. Então, temas bem atuais, relevantes do dia de hoje, explorados na carta de Tiago, e que iremos abordar aqui e conversar com os queridos irmãos. Vou começar aqui com uma... Pai amado, Pai querido, Pai de bondade e misericórdia, obrigado, Pai, por mais essa manhã. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Hoje é o dia que o Senhor fez. Obrigado por estarmos aqui entre amigos, entre irmãos, Pai, nessa manhã maravilhosa, momento de compartilhar da Tua palavra, momento de alegria, momento de paz, momento de tranquilidade. Seja e fale em nossos corações, que a Sua palavra seja semente na nossa mente, nas nossas vidas, Pai, para estarmos cada vez mais difundindo a Sua obra. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos começar hoje com a leitura, queridos, que tem mais uma leitura para frente depois. Vamos aí abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos ler aí do 1 ao 13. Vocês acharam? Carta de Tiago, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Então vamos lá. Não deve haver parcialidade. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre... Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Voltar, por favor, lá. Então, o tema da aula de hoje, fé sem
parcialidade. Então, vemos alguns assuntos abordados sobre amar o próximo como a ti mesmo, riqueza e pobreza, temas já explorados anteriormente, né, e que vai nos trazer à tona e à discussão alguns assuntos aí relacionados à parcialidade. Então, nessa apresentação, fecha aí, por favor. Exploraremos como, o favoritismo é incompatível com a fé cristã, indicaremos suas manifestações na igreja e no cotidiano, e aprenderemos a aplicar princípios bíblicos para tratar todas as pessoas com amor e com justiça que refletem o caráter de Deus. Daí a primeira pergunta que eu faço para os irmãos aqui, por que existe acepção de pessoas? Então vai ser a explicação um pouquinho mais na frente do que mas basicamente acepção, distinção, fazer diferença de, né? Então, por que existe isso? Então vemos aqui que não tratar os irmãos com parcialidade deve ser nossa opção como servos de Deus, colhendo assim seus frutos. Essa é uma afirmação do autor e que está confirmada embaixo em Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Então, vamos ver um pouquinho mais à frente aí a questão do fruto. Então, o que é o fruto e quando a gente planta, em que momento que nós colhemos esse fruto aí como servos de Deus. E daí a gente faz essa primeira pergunta reflexiva. Por que existe acepção de pessoas? Por que no dia de hoje existe essa diferença entre pessoas ou pessoas tratadas de forma distinta? Seja por classe social ou diversas categorias que vamos elencar aí logo em seguida. Ok? A carta de Tiago e o Sermão do Monte. Então, a carta de Tiago é comparada muitas vezes com o Sermão do Monte. Por quê? Porque assim como o Sermão do Monte, Jesus dá a explicação, ele lança uma teoria e dá a prática, dá um exemplo prático, traz parábolas, traz histórias. Tiago faz a mesma coisa. Ele coloca um princípio e depois ele conta uma história. A carta, o Sermão do Monte, então traz ali alguns ensinamentos de Jesus, como por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe esse paralelismo com a carta de Tiago. Tanto que muitos autores, próprio Martinho Lutero na Reforma Cristã, tratou a carta de Tiago como uma carta de palha, dizendo que eram ensinamentos superficiais, que tratavam da vida do dia a dia, quando na verdade nós vemos que o Tiago faz uma abordagem ampla dos problemas que a igreja vivia à época, para os irmãos, para os judeus que estavam na diáspora, que estavam na dispersão, e traziam ensinamentos realmente que eram observados, ou seja, sabedorias vistas na igreja da época do dia a dia. Então, a carta muito importante, e existe aí esse paralelismo com o Sermão do Monte, que eu tive sentindo no coração de lê-lo agora aí, e vamos fazer a leitura. E eu trouxe mais uma vez essa imagem, que essa imagem é a imagem lá do Mar da Galileia, com a visão de uma das colinas do Mar da Galileia, onde possivelmente ocorreu o Sermão do Monte feito por Jesus. Então, uma dessas colinas, não se sabe ao certo o local, mas possivelmente ele ocorreu em uma dessas colinas com visão para o Mar da Galileia. E essa colina, que é uma colina que o som se expande bem e comporta o efetivo que possivelmente estava ouvindo a palavra de Deus na época ali, cerca de 4, 5 mil pessoas ouvindo o Sermão do Monte. Então vamos fazer essa leitura. Bíblias aí aqui em Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. As bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E assim Jesus continua: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E assim continuamos com a palavra. Pode voltar lá, por favor. Com base nas palavras de Jesus, aí a gente uma vez traz a reflexão. Será que fazia acepção de pessoas? Fazia distinção entre as pessoas? Sim ou não? Não, né? Volta lá, por favor. Então, o que é acepção de pessoas? Então, o primeiro conceito aqui, discriminação. Então, discriminação é excluir ou menosprezar indivíduos por preconceitos ou preferências pessoais. Então, vemos ainda discriminação na nossa sociedade nos dias de hoje, sim ou não? Parcialidade. Então, demonstrar preferência injusta por certas pessoas em detrimento de outras. Então, ele fala aqui sobre fé sem parcialidade. Então, ao máximo, devemos nos esforçar para não sermos parciais. A gente tem que buscar imparcialidade. Próximo aqui no sentido horário. Injustiça. Então, negar direitos ou dignidade com base em características pessoais ou circunstâncias. Então, da mesma forma, injustiça. E favoritismo, tratar pessoas de forma diferenciada com base em características externas ou status social. Então, basicamente, esses 4 pontos que definem a parte da acepção de pessoas. E a gente observa aí que o Tiago estava enxergando isso na igreja, ali que ele vivia e estava compartilhando. E daí, por conta disso, ele trouxe esses ensinamentos e trouxe esse tema, onde ele levanta parcialidade entre pessoas, fazendo um paralelo com o Sermão do Monte de Jesus. Ele depois dá o exemplo, ele falando: imagina a seguinte situação, chega o irmão entrando na igreja com vestes, e daí a gente vai abordar um pouquinho mais para frente esse exemplo de novo. Então, ele traz o tema e depois dá exemplos práticos para a vida. Eu coloquei aqui, para trazer, se alguém quiser falar alguma coisa, está com o microfone aí, né, Alan? Está com quem? Se alguém quiser compartilhar e falar alguma coisa, só fica à vontade aí para falar e a gente aumentar aí o tema da discussão. Então, alguns grupos que frequentemente sofrem discriminação. Eu coloquei 3 grupos aqui de estudo, e daí para os irmãos já irem pensando em casos, inclusive, da vida que vivem do dia a dia, Então, aqui, primeiro, o grupo relacionado à vulnerabilidade social. Então, a gente vê que, eu coloquei aqui pobres e moradores de rua.
Então, pobres eu deixei aqui em amarelo, que no próximo tópico a gente vai falar sobre riqueza e pobreza, o pobre e o rico, que é muito explorado na Bíblia, inclusive por Tiago também, para a gente construir junto alguns conceitos. Tá? Depois ali, ó, analfabetos e trabalhadores braçais, então, grupos de vulnerabilidade social que podem sofrer discriminação. Ex-presidiários, tá? Então, lógico, né? De forma ampla ali, a questão da discriminação e a oportunidade que a pessoa pode ter ou não. Né? Próximo, imigrantes e refugiados. Tá? Então, quantos ali imigrantes e refugiados, seja por questão cristã, religiosa, seja por motivo de guerra, motivo de crise no país, não ocorre e também não sentem essa pressão da discriminação, tá? Relacionados à vulnerabilidade social. Outro grupo aqui que eu coloquei, condições físicas e mentais, né? Então, pessoas com portadores de necessidades especiais, tá? Isso engloba deficiente físico, né? Quem não tem algum membro do corpo, algum tipo de paralisia, a própria questão do autismo, que está muito em voga hoje, né? Então, a identificação, os diagnósticos de vários graus de autismo, tá? São condições físicas e mentais aí de grupos que sofrem discriminação. Tá? São pessoas com deficiências mentais, tá? Todo tipo de deficiência. Aqui eu coloquei também obesidade, tá? Que é um problema, um tema sensível que se levanta aí nos dias de hoje, tá? Relacionado ao próprio grupo com discriminação. Então, oportunidades, vão pensando aí, em que a pessoa obesa acima do peso tem discriminação, ou no sentido de não ser tratado, não ser ajudado dentro das suas necessidades. E alguns outros grupos considerados ali minoritários, né? Então, a forma como são tratados aqui, a questão dos negros e indígenas, própria questão das mulheres, idosos, homossexuais. Tá? Então, dentro de todos esses grupos, né, quais são grupos aí que os irmãos já viveram, já vivenciaram, têm experiência para tratar sobre algum tipo de discriminação que já viram ou já acompanharam na rotina de vocês. E possivelmente todos temos muitas histórias para contar, né? Temos muitos exemplos aí para serem abordados. Linda palavra, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade também. Então aqui vamos, o primeiro ponto que eu destaquei aqui, pobres, né? Aqui. Mas o que é ser pobre? Aqui vai a senhora vai falar? Quando o irmão coloca lá grupos, né, que sofrem discriminação, vem à minha mente o fato de que a discriminação existe em todos os grupos dos quais nós participamos. E, embora esses grupos aí possam ser destacados, me parece que a discriminação acontece toda vez que a gente olha para alguém e percebe esse alguém como não sendo um dos nossos. Concordo, é verdade, irmã. Muito bom, muito bem colocado pela irmã. E outra questão de discriminação é por desconhecimento. Por exemplo, eu fui presidente do Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência. Então, eu lidei com várias deficiências. A irmã tem bastante experiência para contar no assunto. Então, por exemplo, um cego no restaurante, ele pergunta para ele o que ele quer. Eu falei, por que você não pergunta? Ele é cego, não é surdo, né? E o surdo é o contrário, né? A pessoa começa a falar, ele está entendendo, ele está se fingindo. Às vezes está mesmo, mas às vezes não. Pois é. Verdade, irmã. Muito bom, viu? Ideia aqui, o primeiro ponto, e é o ponto abordado no capítulo 2 de Tiago, que a gente traz aqui,
relacionado a pobre, né? Então, discriminação ou separação, Tiago faz essa distinção entre o rico e o pobre no primeiro momento. Daí a pergunta que eu faço para vocês aqui, o que é ser pobre? Então, algumas ideias, né? Então, a palavra pobre, na sua essência, refere-se, então, a origem inicial da palavra pobre, de pobreza, refere-se à terra, né? Então, refere-se a uma terra que possui baixa fertilidade, tá? Ou seja, que não contém nutrientes essenciais para o crescimento saudável das plantas, tá? Então, um solo pobre geralmente apresenta baixa matéria orgânica, textura inadequada, erosão, deficiência biológica. Então, esse tipo de solo não favorece o cultivo de plantas e, para ser produtivo, precisa de correções como adubação, rotação de culturas e técnica de conservação. Então, é uma definição que nós trouxemos para o nosso vocabulário, mas que na sua essência está relacionado com a terra. Ou seja, um solo pobre é um solo que, como a gente podia resumir, improdutivo, que não produz. Então, pobreza na sua essência está relacionado com improdutividade. Tá? Improdutividade. Vamos usar o quadro um pouquinho aqui, fazer jus ao quadro que está disponível aqui. Colocar uma relaçãozinha aqui, pobre versus rico. Vou botar aqui. Usando aqui a origem da palavra. E professor de matemática não tem jeito de ficar para fazer umas contas, daí preciso escrever alguma coisa. Então, para eu passar no teste aquele teste, como é que chama aquele X e a primeira coisa que eu faço é o chão aqui. Bolinha, tracinho, então eu faço o chão. Aqui embaixo a gente tem o solo, né? A gente tem o solo. Daí dessa de rico, de riqueza e pobreza. Então, um solo pobre, ele não tem a condição biológica, ele tem erosão, ele é seco, ele não tem umidade, etc, etc, etc. Tá? Daí, ou seja, para que o solo produza, esteja em condições de receber uma semente, ele tem que ser um solo produtivo. Ou seja, um solo rico. Então vamos fazendo um contraponto aí. Então, e o solo rico, ele tem o quê? Sais minerais, tem água, o que mais? Ajudem aí. Tem condições da vida, tem matéria biológica, matéria orgânica. Então tudo isso vai aqui, a água vai deixando essa matéria orgânica que deixa o solo rico, e a gente tem aí um solo rico. Acesso à iluminação, ao sol. Aí no solo rico, no solo pobre, se eu plantar alguma coisa, se eu colocar uma semente ali, vai produzir alguma coisa? Não vai, né? E no solo rico, seu Aladinho, que é o nosso fazendeiro agroboy, né? E no solo rico, colocando uma semente aqui no solo rico, o que vai acontecer? O quê? O capim cresce. Então, colocando a semente aqui no solo rico, ela vai se desenvolver. Então, a semente aqui está no solo, então semente. Você vê sempre que a semente, onde ela é lançada, sendo aquela matéria fértil, ela vai produzir. Então, exemplo, a semente para o solo, na sêmen, né, que é o material genético masculino. Quando é plantado no útero, vai produzir, vai crescer, vai prosperar, vai gerar uma criança. Uma ideia, quando é colocada na mente, que também é um solo, sendo esse solo rico e fértil, ele vai crescer e vai produzir. Sendo essa ideia, essa palavra que é lançada,
sendo a palavra de Deus, ela vai crescer num solo rico. Tá? E voltando para a semente aqui, né? Ó, então ela é colocada aqui num solo fértil. Daí o que ela começa a fazer primeiro? Começa a lançar algumas, soltar, crescer ou produzir algumas raízes aqui, né? Algumas coisinhas aqui assim, ó. Tá? Então ela faz aqui algumas raízes e depois de um dado momento ela faz o quê? Sai da terra aqui, puf, sai, produz. Tá certo, Saladinho? Aqui, tá? Então ela saiu. Então, ou seja, foi plantado, ela começou a criar raiz e começou a crescer. Aquilo que o pastor Lúcio falou uma vez, né, que o Batista fica um pouco arrepiado ao ouvir a tal da teoria da prosperidade. É que o cara, não, você tem que ser próspero, o cara tem que andar com o carro importado, ter milhões na conta, tem que ter jatinho, andar de helicóptero. Não, então às vezes é isso que a teoria da prosperidade vende. E o entendimento nosso aqui é que prosperar, o que é prosperar? É crescer. Então, prosperar é crescer. Então, cada vez mais que a semente ela é plantada no terreno, num solo rico, tá? E daí começa a crescer as suas raízes. Daí aqui, fazendo um paralelo com nós aqui, as sementes que são lançadas na gente. O que são essas raízes que podem crescer? A primeira delas, mais importante aqui, ó, para ficar bem grande aqui, o que é? Palavra de Deus. Depois, o que mais? Fé. O que mais? Ajudem aí. Vamos ver, o próprio estudo, trabalho, cuidado com o corpo, cuidado com a mente, santificação, comunicação, relacionamento. Então, quanto mais a nossa raiz vai crescendo, o que vai acontecer aqui com a plantinha? Beleza? Cresceu. Então, ela prosperou. E o final do processo dessa qual que é? O que é aqui? Ó, fazer bem grande aqui. E daí está o fruto. Daí a gente volta para o texto inicial aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Não tratar os... Ó, agora, vou ler Romanos embaixo. Porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem, o fruto aí, é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Beleza? Legal? E daí agora, e outra pergunta que eu faço, quanto tempo que leva para a gente fruto, hein? Que frutos são esse aí? É o meu transbordo na outros irmãos e cristãos? É eu sendo exemplo de família, de lar cristão? Eu desenvolvendo minhas habilidades, os meus dons? Né? Agora o seu Aladim vai me ajudar de novo, né? Eu dei uma pesquisada para falar. Exemplo, se eu plantar morango, quanto tempo eu levo para colher um morango? 3 meses, né? 3 a 4 meses. Olha, ele falou, eu li, o seu Ladinho falou do que ele sabe. 3 meses a 4 meses. Vai ser uma colheita rápida, né? Verdura sempre é uma coisa mais rápida, né? Que a gente planta e ela logo com certeza ela vai crescer. Vai crescer, né? É isso. E aí já tem a colheita, né? É isso. Agora, mesmo. Se for um pé de café, um pé de laranja, outra coisa, aí vai demorar anos, né? Bastante tempo para poder ela produzir. Exatamente, ó. A voz da sabedoria. Se eu plantar um abacate, né? 3, 5 anos por aí. Maçã, a mesma coisa. Então, assim... 2 anos, 3 anos já dá. A gente tem que ter essa consciência de que plantada a semente no solo rico, ele vai dar o seu fruto no seu devido tempo, no seu dado tempo. Tá? Então, você tem que ter a paciência, a perseverança, tá? De prosperar, ou seja, crescer, até ter a oportunidade de colher esse seu fruto aí. Einstein falava sobre essa questão do fruto, e até comparando também com o ventre da mulher,
Ele falava o seguinte, que a mulher leva 9 meses para ter uma criança. Mas o cientista, né, fazendo um paralelo com pesquisa científica, não pode querer engravidar 9 mulheres e querer um filho em 1 mês. Aí não tem como, né? Então ele tem que... Tudo vai dar no seu tempo certo. Temos que ter paciência. Tá? Daí, com base nessa explicação aqui, trago para vocês, que era a participação dos irmãos aí, quebrando crenças limitantes que definimos o que foi na aula passada. Tá? Então, participação de todos. Então, falamos de riqueza e pobreza. Então, quando Tiago aborda a expressão de riqueza e pobreza, ter dinheiro significa ser rico e a falta de dinheiro indica pobreza? Sim ou não? Simplesmente o dinheiro? Então, ter dinheiro significa ser rico. Falta de dinheiro indica pobreza. Sim ou não? Não? Sim? Próximo. Rico e pobre têm caráteres diferentes? Tá, então, aqui, do que nós trouxemos aqui, primeiro ponto, né? É que eu trago para reflexão mesmo, né? Que daí, assim, ter dinheiro não significa necessariamente ser rico. Né? A gente usa até como chavão que tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Tá? Então, não necessariamente isso. Tá? Isso, que daí exatamente, que estão associados a valores, tá? E que o dinheiro pode ser até um indicador, mas não necessariamente é isso aí. E assim, o rico e o pobre têm caráteres diferentes? Então, necessariamente não. Aqui, sempre o rico é orgulhoso e o pobre é amável? Não. Essa aí foi unânime. Duas primeiras. E a qual dos dois grupos devemos falar do amor de Deus? Para os dois. Isso aí também foi unânime. Então vimos aí essa construção. Tá? Então, por favor, irmão. A questão da abordagem, né? É o que a irmã falou, de valores. Porque se nós formos analisar ao pé da letra, aqui também fala pobre, desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios. Aí a gente entra na questão prática, né? Tirando a questão do caráter, a questão evangélica do assunto, e tem o outro significado que aparenta ou revela pobreza. Então, é aquela ideia. Não estava mal vestido, mas tinha um aspecto de pobre. Então, essa questão aí, como você levantou, falta de dinheiro indica pobreza? Questão prática, sim. Questão moral, nem sempre. Muito dinheiro indica riqueza? Prática, sim. O cara é rico porque ele tem muitas posses, tem dinheiro. Agora, moralmente, pode não revelar essa questão. Aí a gente entra se a gente for levar por esse lado prático e não ver a questão moral, né, de valores, nós vamos achar que o rico não presta e o pobre é o coitadinho. Mas também tem muito pobre também, infelizmente, que é pobre de tudo. Agora, tem o pobre que é pobre prático, né, de valores, mas ele é rico em valores morais. Muito bom, obrigado aí, irmão, obrigado pela participação. Daí, do que o irmão falou, a gente volta para essa questão das crenças limitantes, né? Então,
O que são crenças limitantes? É coisas que são ditas muitas vezes e que a gente introspecta e considera como verdade. Então, exemplo, o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é sujo, que o irmão falou, rico não presta, e assim por diante, tá? Então, esses são exemplos de crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, relacionadas à pessoa, né? Não me sinto amado por Deus, me acho feio, relacionado à questão social, eu preciso ser aceito no meu grupo, preciso agradar todo mundo, tá? Então, são várias questões relacionadas a crenças limitantes. E a discussão, normalmente, foi essa a minha intenção em trazer esses temas, justamente para que não fique com a leitura seca, na questão de que Tiago quer sempre crucificar o rico e colocar o pobre num pedestal. Tá? E é um tema que a gente pode não chegar 100% no consenso, mas fazendo a leitura você vê isso aí, né? Então, a questão das dificuldades da vida, a falta de recursos materiais, que dá possibilidade, muitas vezes, para que a pessoa se aproxime mais de Deus. Isso é mais difícil quando a gente engloba a pessoa que tem bens materiais, digamos assim, vamos chamar de rico, tá? Do que o vice-versa. Tá? Por isso que na parábola do jovem rico, que inclusive Jesus nem citou o nome dele, tá? Jesus conhecia o coração das pessoas. Tá? E daí ele, ao abordar o jovem rico, ele falou, o jovem rico falou, eu já faço doações, eu já oro, o que mais eu tenho que fazer? Entrega tudo que você tem e me siga. Então Jesus não estava abominando ali a riqueza, mas ele conheceu o coração do jovem rico, falou, esse aqui é dinheirista, está preocupado só com bens materiais. E ele já sabia qual seria a resposta dele. Ele ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora, o jovem rico dele, tá aí. Tá? Então, a essência que Jesus busca está no coração da pessoa, onde está o tesouro da pessoa. Tá? E a abordagem que eu faço na questão da riqueza e pobreza é isso. Então, quando eu falo em riqueza que não está relacionada a dinheiro, está relacionado com o crescimento pessoal, com o que a pessoa estudou, o que a pessoa carregou, né, o que ela tem, digamos assim, entronizado, o que ela aprendeu ao longo da sua vida. Tá? Ontem mesmo minha menina Ana estava comentando, lembra? Ela falou assim, nossa, dá uma tristeza, né, de ver o pessoal de rua, mas a gente parece que está enxugando gelo, a gente ajuda e não vai a lugar nenhum, a pessoa não quer melhora, ela volta para... A gente precisa continuar ajudando? Falei, não, vamos continuar ajudando. Lógico, num debate mais amplo, mais importante a gente tentar dar a vara do que dar o peixe pronto. Tá? Mas dentro do que nos é possível, vamos ajudar sim. Tá? Mas tendo entendimento de que o que falta para essa pessoa ali que deixou ela pobre. Mais um exemplo que eu dou. Se você pegar um camarada que é um expoente ali de sucesso na vida, pegar um Silvio Santos, botar ele com roupa de mendigo e botar ele na rua. Quanto tempo ele dura ali? 15 minutos? Não é isso? Então, assim, por quê? Porque pode tirar tudo dele, mas o que ele tem de experiência, ou seja, todas as raízes ali da árvore dele, vai fazer com que ele cresça muito rápido. Então, ele rapidamente vai sair dali, vai arranjar um emprego que seja de lavador de prato, enquanto tem... Eu já vi um pastor falando uma vez que enquanto tiver capim crescendo em terreno, vai ter lote para carpir, não tem motivo para se não arranjar emprego, arranjar trabalho. Enquanto tem capim crescendo, tem trabalho disponível para o homem, para ele se rentabilizar, para ele capitalizar. Então, ou seja, um dos indicadores de pobreza, que é a falta de dinheiro, reflete também muitas vezes o que falta para aquele determinado indivíduo, aquela determinada pessoa. Pois não, irmã? Quando o irmão fala sobre crenças limitantes, eu penso num conceito que está muito presente no nosso meio, né? O conceito de que na igreja não há discriminação.
crente não é preconceituoso. Eu percebo esse conceito como crenças limitantes, porque uma vez que nós não conseguimos reconhecer o quanto somos preconceituosos, o quanto nós discriminamos o outro, aí pouca mudança haverá nas nossas vidas. E poucas influências também nós teremos na vida das pessoas com as quais nos relacionamos. Eu tive uma experiência na igreja que eu frequentei no Rio, quando eu era educadora religiosa, de desenvolver um trabalho de educação cristã com crianças de um local que tinha sido invadido por algumas famílias. Então, ali naquela área de Maracanã, Tijuca, um terreno, né, tinha uma construção, um prédio de 2 andares. Aquela área foi invadida por um grupo de pessoas desfavorecidas, e ali tinha famílias com muitas crianças. Eu não sei calcular bem distância, mas provavelmente a uns 300, 400 metros distante dali estava a igreja da qual eu participava. Então nós despertamos para a necessidade daquelas pessoas, e o grupo de educação de crianças da igreja se comprometeu em fazer um trabalho dentro daquela habitação, naquele local. E uma vez por semana, algumas irmãs iam para lá e faziam trabalho ali. E o trabalho foi crescendo, estava sendo muito bem sucedido. A igreja tinha notícias do trabalho e dava glória a Deus. Os irmãos elogiavam, que maravilha que as irmãs vão. É mesmo, nós estamos percebendo que o trabalho está crescendo e tal. Foi tudo muito bem enquanto era para fazer o trabalho lá. Chegou um momento em que ia tão bem que nós pensamos assim: vamos levar as crianças para participarem da EBD na igreja. Complicou. Imagino. Complicou. Porque o que foi que os nossos irmãos questionaram? O meu filho vai participar da EBD com aquelas crianças? Eu vou deixar só para reflexão. Sim. E vemos realmente esse contraponto. E daí, com certeza, se a gente fosse fazer um debate nesse tema que a senhora trouxe, já teria uma rela de prós, contras e debates em X ali, que vai desde questões culturais, quanto as questões de conhecimento, quanto essa própria questão da discriminação mesmo. Então, o tema realmente não é fácil. Tá? Não é fácil você chegar num consenso, e são muito permeáveis, né? Então a linha é muito tênue, né? Entre a discriminação, entre um relacionamento harmonioso, né? Isso aí realmente vai, como outros temas, da reflexão interna, do momento de oração, e a gente está no centro da vontade de Deus mesmo em todas as circunstâncias, e tentar deixar Deus trabalhar e ouvir a voz de Deus. Fala aí, querida. Fala. Mas nós temos o outro lado também, irmã, porque dentro do evangelismo, com a nossa experiência, nós vivemos uma situação que a gente ajudou uma pessoa e um grupo em específico, um grupo até de um número bastante considerável. E a partir do momento que o grupo passou a frequentar a igreja, ele não se identificava com a igreja, com o público da igreja. Não tinha a ver com a igreja, da igreja com ele. Tinha a ver dele com a igreja. Então tem dos dois lados. É uma discussão bastante polêmica, que
tem que ser feita com muito cuidado também, né? Que a gente Sim. não pode julgar somente a igreja, né? O outro lado, ela é bastante perigosa também. Né? Ele traz alguns preconceitos ali, né? Tem todo um conceito, tem toda uma vida por trás da sua história, e nós vivemos isso, que a gente conseguiu fazer o trabalho e tal. Chegou um momento que o pessoal partiu por não se identificar com o... Exatamente, tá aí. Isso eu acho que vai muito do conceito de corpo também, né? Então nós somos o corpo de Cristo. Então o corpo tem diversas partes, né? Então, sem dúvida, vão ter irmãos mais... Porque daí eu sempre tento, às vezes, fugir como professor de temas que vão abrir demais alguns leques. Ele tenta ir para a linha mais confortável, a irmã Vera me puxa para os temas das áreas mais desconfortáveis. Mas como corpo, cada um tem uma parte específica para um trabalho específico. Então, o irmão que trabalhou comigo aqui, Ivan, eu já, no meu histórico de vida, eu já tive que subir comunidade atrás de bandido. Então, eu tenho um pouco talvez de ter, digamos assim, um raporte, ter uma empatia por um determinado tipo de público. Vocês vão me entender. Mas não quer dizer que eu tenho discriminação contra esse tipo de pessoa que vai se aproximar da igreja. Mas eu tenho certeza que tem irmãos com mais habilidade ou com mais inclinação, né, para lidar com isso. Eu vou ter discriminação. Não, nas minhas orações sempre vou pedir, vou ver a pessoa e não vou ter que enxergar uma pessoa, como o exemplo que nós demos aqui, porque ela está mal vestida, já associar com as minhas experiências passadas. Eu não vou fazer isso. Já crucificar. Até Deus vai me capacitar para não fazer isso. E vou recebê-lo muito bem, etc. Mas eu não tenho dúvida que vai ter irmãos com muito mais afinidade para trabalhar com esse tipo de pessoas do que eu. A senhora abordou a questão das crianças. Crianças mesmo. A criança, bem ou mal, o sincericídio da criança é um pouco pesado, né? Assim, é complicado, complexo. Por mais que você trabalhe na criança, então ali determinado público de jovens ou crianças que têm determinadas experiências, lidar com crianças de classe média, você tem que tratar com muito tato, com muito cuidado, porque os universos são diferentes. A educação é diferente, o que aprendeu foi diferente, as experiências são diferentes. Então é muito complicado mesmo. Tá? Então eu aprendo a dar passos leves assim. Eu quando era tenente novo, eu tinha 21 anos, 21 anos já era tenente, e tinha subordinados meus que 18, 19 anos e eram de comunidades mais humildes, tinham experiências diferentes, né? E eu dei um passo para trás e pensei comigo, poxa, fiz besteira, falei besteira. Ele em alguma coisa estava sendo mal educado, levantou, foi desrespeitoso, ou na hora de se servir colocou comida demais, alguma situação assim do nosso dia a dia. Daí eu falei, vem cá aqui, companheiro, cola comigo aqui. Tua mãe não te deu educação em casa, não? Você está fazendo isso? Daí, assim, eu falei, tô por cima da carne seca, né? Daí ele falou, dá licença, tenente, posso falar com o senhor aqui no cantinho? A minha mãe é garota de programa. Eu falei, daí eu com eu sou o mestre de não ter respostas prontas, assim, de tomar ipom. Vou dar um golpe e tomo o ipom. Sou mestre, daí céu. Por hoje é só, meu colega. Pode ir lá, não vou. Pode continuar. Eu gosto da Elaine, que ela tem assim, sempre boas respostas e boas palavras em toda a situação. Não é o meu caso, né? Se eu não tiver o discurso programado para falar com ele sobre isso, gostaria de falar que eu tive uma palavra de Deus para a vida dele, mas na hora, tá bom, pode sentar lá. Outra hora a gente conversa. Fala aí, querido. Esse aspecto da
da acepção de pessoas, né? É um grande desafio, porque a igreja, a Bíblia, né, nos pede a prática, e Tiago fala muito disso, de agir contra a cultura, né? No aspecto aqui, por exemplo, de Brasília, né? Alguns irmãos aqui tiveram a oportunidade de passar pelo Brasil em vários, mas aqui em Brasília você é muito assim, o que você é, onde você está. Eu fui abordado uma vez no restaurante, né? Era um pouco afastado daqui, e o dono lá, recepcionando todo mundo e tal, mas já perguntou: você trabalha com o quê? Você é o quê? Ele já foi assim direto na lata. Então, o que eu achei muito bacana aqui na lição é que fala justamente isso. O último lugar de se esperar ter esse tratamento diferenciado é a igreja, porque vai contra o caráter de Deus, né? Quando Jesus resume os 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então vai de encontro logo isso daí, né? Vai contra o caráter de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, e Cristo também fala disso, né? E amar o próximo, a gente se colocar no lugar do outro. Então, Tiago dá o exemplo do rico, principalmente pelas vestimentas, que é a primeira coisa que vê, né? Não, chega alguém, né, bem afeiçoado, já toma lugar de honra. Chega alguém morador de rua, é natural, acaba sendo natural da cultura. Até ter um irmão lá na frente já para, opa, quer o quê? É o quê? Está procurando o quê? E a igreja deveria ser esse último lugar a acontecer isso nas instituições, né? Então, assim, observação de Tiago, em pesquisa bibliográfica você vê que era a observação que ele fazia, que a época o pessoal estava começando a se vestir muito com essas roupas reluzentes, com roupas, né, espelhadas, e as pessoas mais humildes, isso chamava muita atenção delas, né? E Tiago observou isso. Então, esse é o grande desafio nosso como igreja, é refletir, até o irmão trouxe o Sermão do Monte, né? Ser sal e luz nesse mundo, de ser o diferente, e não a prática da própria igreja tá igual a do mundo. Então esse é o grande desafio. Eu acho fantástico esse ponto da lição, né, da carta também, e vem de encontro ao que é normal, o que é cultural, e a igreja é contra a cultura, né? A igreja é a verdadeira resistência nesse mundo, né? Quando fala, não, resistência, o cristão é a verdadeira resistência de toda a lógica do mundo traz, né? Sim. Então isso é fácil. Os irmãos aqui trouxeram vários exemplos, nem um pouco. Não. Mas como igreja é assim, só conseguimos refletir o amor, exercitar o amor quando somos confrontados com essas coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, assim, é algo que a gente, como o irmão disse, é pedindo a Deus sabedoria, tendo a oportunidade. Como é que eu vou exercitar o amor? Tendo a oportunidade de ter momentos de tensão, né? Assim é que a gente vai conseguir realmente exercitar o amor. Sabedoria vem com a experiência, né, irmão? Conversar sobre o tema já não é fácil, imagina vivenciar na prática. E a sabedoria também, dentro do evangelismo, irmão, ela vem com cautela. Aqui mesmo na igreja, recente, nós tivemos uma experiência na entrega do cachorro-quente, onde o pessoal estava entregando cachorro-quente, e o carro de um irmão tinha uma bicicleta dentro, porque a esposa veio primeiro e depois ele veio, colocou a bicicleta dentro do carro. O próprio pessoal que estava recebendo o cachorro-quente foi lá, quebrou o vidro do carro, tirou a bicicleta e meteu o pé. Né? Daí como é que fica o espírito cristão nessa hora? Aí fica a reflexão. Também. O irmão tem experiência também, só tem faixa preta aqui. Aí é... Oi, gente. Bom dia, paz de Jesus. Bom, a experiência que a gente tem é assim. Eu, na realidade, nasci numa família muito, muito humilde. Então, essas experiências que eu cheguei até hoje me trazem desde do tempo que eu era mais humilde até hoje, que eu tenho um pouquinho mais de consciência e financeiro um pouquinho a mais. Então, assim, eu acho que a experiência que a gente tem dos dois lados é muito importante. Porque falar é fácil, mas a experiência que traz a gente
a olhar o próximo de uma maneira que a gente já teve lá. Então, assim, às vezes você não tem a condição de entender porque você nunca teve do outro lado. Eu acho que espiritualmente também é a mesma coisa que aconteceu. Antigamente, espiritualmente, eu não tinha nada. E hoje eu entendo o espiritual. Então, fica mais fácil você, quando você tem os dois lados, uma experiência maior. Eu acho que isso é importante. Mas nem todo mundo vai conseguir chegar nessas experiências, porque tem gente que já, né, um já é de um lado e o outro já. E a gente, quando tem contato com as pessoas de rua, a gente se mostra naquele momento que eu já passei por aqui. Então, assim, eu acho que espiritualmente e carnalmente a gente tem que entender isso. Então, as experiências também são importantes. E aí, às vezes, o julgamento fica muito forte quando a gente não teve a outra experiência. Eu vou dizer uma coisa, e para ir para a rua, abraçar o irmão, quem está na saúde como eu, a nossa irmã também, a gente tem uma mentalidade assim, cara, quantas doenças eu posso pegar abraçando aquela pessoa? É meningite. Então, assim, as pessoas, na realidade, ela tem que ter muito forte essa parte humana e espiritual, porque senão ela não consegue abraçar. Eu tive uma experiência um mês retrasado, o cara de rua, ele estava fedendo muito mesmo, e ele pediu um abraço. Naquele momento foi ali que eu vi o que eu podia fazer, se eu ia abraçar ou não, porque ele estava totalmente, gente, o cheiro dele era insuportável, mas eu fui, porque a experiência que eu tinha, que eu também já fui menino, que brincava em lama, que nadava em coisas que vocês nem imaginam. Então, assim, eu tive a condição de abraçar. Agora, ali eu podia ter, né? Tem gente que fala, a pessoa antigamente pegou uma doença porque... Não, gente, eu acredito que Deus sempre vai proteger. Tem gente que fala, não, mas eu acho que Deus sempre vai fazer o que é correto. Amém, irmão. Eu sei que a irmã Vera, isso já foi tratado em aulas anteriores, a irmã Vera se sacudiu ali, eu abro aspas do que a irmã Vera já falou em aulas passadas, né? Não é porque eu não tenho experiência que eu não posso falar sobre, mas sem dúvida o que o irmão falou é totalmente coerente, é mais fácil quando você já esteve do outro lado, né? Não, irmã. Realmente o tema é difícil. E esse você não consegue fechar com a matemática de não jeito dá. nenhum. Só a matemática de Cristo. Só. Esse é meu. Esse é do meu jeito. Sabe? Esse é do meu jeito. Esse não é do teu jeito mesmo. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu fico pensando sempre o seguinte. Essa parte das pessoas, eu falei inicialmente que a gente tende a discriminar aquele que não é um dos nossos, né? Quando a diferença é assim, bem grande, como o exemplo que o irmão acabou de trazer, como o exemplo que eu mesma dei das pessoas que moravam, né, naquela comunidade ali próxima da igreja no Rio. Quando a diferença é assim, ou a pessoa que tem algum transtorno, né? Aí a gente vê assim uma diferença bem grande, a gente passa a admitir com mais facilidade que há discriminação. Mas eu quero insistir no fato de que no grupo que se parece um pouquinho mais, também há discriminação. Essa coisa é muito difícil para a gente, né? Olhar para alguém que é diferente e, de fato, lidar com a diferença de uma forma natural. Sim. Então, eu não vou dar os exemplos pessoais, mas eu tenho, assim, uma experiência de, na igreja, a gente lidar com muitas situações de preconceito
e de discriminação. E ali estarem as pessoas limpas, asseadas, pessoas que trabalham, pessoas que vivem em família, entendeu? Sim, mas claro. Serem discriminadas porque a formação acadêmica é inferior, serem discriminadas porque realmente têm uma condição financeira inferior, serem discriminadas porque não falam bonito, não têm assim uma erudição, serem discriminadas porque são pretas, serem discriminadas porque são velhos, serem discriminados porque são jovens. A gente vai discriminando por coisas assim, só para pensar, tá? Sim. Estou falando assim só para pensar. São os preconceitos, né? Preconceito. Uma coisa que a pessoa olha e tem uma conclusão antes de ver, realmente. Tem que estar muito realmente no centro da vontade de Deus. O Senhor tem que sondar nossos corações, né? Lavar nossos corações a cada dia, a cada manhã mesmo. Não tem jeito, irmã. Concordo com você. E aí, só para fechar a minha fala, eu volto a um ponto que eu coloquei no início, que a gente consegue avançar um pouquinho nisso quando a gente de fato reconhece que está discriminando, sim, que tem preconceito, sim. Assim, eu sou preconceituosa, sim. Com todo mundo, todas as situações, não. Mas existem situações nas quais eu ajo com preconceito. E aí, tendo consciência disso, aí sim, aí eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor diz para mim, se você quer que eu tenha misericórdia de você, então seja misericordiosa com os outros. Amém, exatamente. Marx, acho que o Marx é o próximo. Só um instantinho, a minha fala é curta. Aí nós deparamos com um grande mandamento, né? Amor. E vamos falar sobre isso. Esse aí não tem como escapar. Nós temos que aprender a amar a todos. Mas uma coisa que me chama a atenção, porque às vezes na igreja, todos nós pensamos que podemos fazer tudo, né? Eu posso evangelizar igual o James falou, eu posso ir na rua abraçar uma pessoa que está mal vestida, uma pessoa que está doente, mas não é bem assim, porque imagina se todos só pregassem, como é que ia ficar as outras áreas da igreja? Então vamos ver, é a questão do dom. Qual é o meu dom? Eu posso até tentar fazer outra coisa, mas vai ter, talvez se eu não tiver assim muito uma oração pedindo a Deus para me fazer aquilo, acho que eu não vou me sair bem. Então, irmãos, não nos cobramos também, é o meu pensamento, posso estar errado, além das nossas forças, porque eu não posso ser o árbitro, eu não posso ser o jogador, eu não posso ser o goleiro, eu não posso ser o centroavante num time, cada um tem a sua função. Então, às vezes, nós nos cobramos muito e esquecemos do essencial, que é o que a irmã Vera está falando. Realmente, isso é uma realidade. Nós temos que desenvolver a misericórdia para Deus também nos tratar com misericórdia. E o principal do mandamento, além dos 10 lá, que resume-se num só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, depois você deve chegar nesse tópico da lição, e amar ao próximo como a si mesmo. Cara, se a gente conseguisse aproximar disso aí, já estava resolvido o problema. Com certeza, irmão, essa perfeita abordagem também, né? Então não tem, te vê que conforme a ótica, né? Então não tem certo e errado. A irmã Vera trouxe mais para um ponto da individualidade, pontual. O que o irmão falou foi uma abordagem mais no sentido dos dons de cada um, né? Áreas onde cada um vai ficar mais confortável para trabalhar, assim por diante. Pode falar aí, irmão. Bom dia a todos aí.
Eu queria falar aqui uma questão, enquanto os irmãos estão falando, eu vi aqui na minha Bíblia de estudos, que fala especificamente a questão de preconceito e de pobreza, né? Dá um destaque, né? Então, não vou ler aqui os versículos para a gente para ganhar tempo. Então, em Provérbios fala que sempre haverá pobres. Em Marcos, Jesus cita um dos pobres como exemplo, né? Em Provérbios também fala da pobreza. Fala em Provérbios também sobre quem zomba dos pobres, né? Provérbios 17:5, as consequências de quem zomba dos pobres e quem cuida dele, mostra dos desprezos. Então eu penso assim, sempre vai ter pobreza, né? A gente precisa ajudar e sempre vai haver discriminação. A discriminação, ela está no meio da nossa sociedade em todos os contextos, Eu já sofri diversos tipos de preconceito, né? E assim, nós somos criados com essa, vamos dizer assim, essa pitada de ser um pouquinho preconceituoso. E nós precisamos ser mesmo, tá? A gente tem um exemplo aqui na igreja. Eu e minha família temos 29 anos ininterruptos aqui na igreja. Então, a gente já viu muita coisa. Quando a rodoviária... Vou ficar aqui de pé que eu estou muito de lado aqui. Quando a rodoviária interestadual era aqui, na antiga roda ferroviária, então era normal aqui, quarta-feira à noite e todos domingos de manhã e principalmente à noite, ter muito pedinte aqui. O pessoal vagava aqui por aqui, Mazé lembra aqui, né, Mazé? Ficavam aqui, então a gente colocava segurança. Certa vez entrou um senhor aqui, meia idade, pedindo ajuda, e o nosso pastor aqui, era o pastor Fernando, com aquela questão de sangue evangelístico, né? Trouxe ele, uma pessoa muito mal vestida, e aí já levou ele lá para dentro do gabinete, nesse momento de escola bíblica. Quando saiu da escola bíblica, o senhor já saiu com a roupa do pastor Fernando. Ele já saiu com um blazer, com uma calça, com uma roupa que o pastor tinha ali. E aí os diáconos, o pessoal já começou a ficar meio de olho assim: pastor, não pode ser assim e tal. Não, nós temos que ajudar. E aqui tinha um seminarista, hoje é pastor professor da faculdade, pastor Alexandre Campos. A esposa dele, então noiva, era pianista aqui. E na hora do culto, esse senhor, ele sentava aqui. Aí quando a irmã ia lá para tocar o piano, ele começava a chorar, aí se abraçava com ela ali. E aí isso aí começou a me incomodar. Aí eu falei, aí todo culto que tinha, ele vinha, chorava. Aí quando a Raquel não estava no piano, ele ficava ali sentado do lado dela. Aí eu falei com a Rosa, Rosa, se domingo que vem acontecer isso, se ele se emocionar do jeito que ele está se emocionando, quem vai consolar ele sou eu. Aí assim foi. Ele estava aqui. Aí quando começou a tocar o louvor, o Alexandre, com aquela coisa toda, o pastor Fernando, quando ele saiu dali, eu sentava aqui. Aí eu cheguei aqui e falei, irmão, paz do Senhor, Jesus te ama, vamos sentar aqui nós dois aqui. Não, eu quero sentar com a irmã, vamos sentar aqui. Tinha um empresário aqui da igreja, né? Hoje é pastor lá da Igreja Batista de Pirenópolis, pastor Redivaldo. Ele tinha uma parte de comércio aqui, tinha um comércio na rodoviária. O pastor conseguiu um emprego para ele, conseguimos doações para ele. A Assembleia votou aqui em dar uma ajuda de custo para ele. Moral da história, ele furtou a igreja, roubou a igreja, né? Foi até na época que a tesouraria era aqui, passou lá para cima, roubou o pastor, lá onde ele trabalhava, e ainda tentou abusar da então noiva do pastor. Então a gente precisa ter esse preconceito
para a gente ver até onde a gente pode ajudar, né? E a gente equilibrar essa questão aí. Preconceito sempre vai ter que ter, mas a gente tem que usar o preconceito a nosso favor. Obrigado, irmão. Excelente, então, excelentes exemplos aí, contrapontos distintos, deixou nossa aula bem rica, né? E cada um pode trazer, né? Pede nos seus momentos de oração, né? A clarificação por parte do Espírito Santo para o tema. Isso é o mais importante. Então, continuando aqui para encerrarmos a aula, né? Então, a acepção de pessoas é incompatível com o caráter de Deus, tá? Que está aí na nossa lição. Como já falamos, né? Então Deus não faz acepção de pessoas, que está lá em Romanos 2. Né? Então, Romanos 2 começa falando para não julgarmos o irmão. Né? Então, o julgamento é aquilo: eu aponto o dedo, quando eu aponto o dedo tem 3 voltado para mim. Então, não fazer o julgamento do irmão. Os exemplos de Jesus, que são os diversos, o irmão falou aí de abraçar pessoas ali que estão enfermas ou que podem transmitir algum tipo de doença, e Jesus deixou muito claro aí, quebrando principalmente a lei, né? Então Jesus veio, né? Ele não veio para revogar a lei, mas para ele trazer a graça, né? Então, juntamente com a lei de Moisés que já estava estabelecida, tá? Então, em João 4 lá nós temos o exemplo, por exemplo, né? da samaritana, então, que Jesus a encontra no poço, né? Ou seja, os judeus e os samaritanos já não se davam bem, se encontraram ali por ser mulher, por ser considerada impura, e Jesus abordou ela ali, né? Ela até causou estranheza nessa passagem. Ué, mas o judeu aqui está falando comigo? Eu já vou caminhar para encerrar, tá? Então aqui, fomos criados à imagem e semelhança, tá? E a questão aí de dignidade para todos. Travou aqui, aqui. Então, a acepção de pessoas é incompatível com os princípios cristãos, que é essa questão do amor ao próximo, tá? Então, amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Não ser seletivo e, conforme diz em Mateus 5 lá, nós amarmos os nossos inimigos. Então Jesus falou: se a gente amar quem nos ama, que recompensa nós vamos ter? Então a dificuldade está em amarmos os nossos inimigos. E incompatível com a natureza da igreja. Tá? Então, isso Tiago traz aí, né, que a igreja tem que ser sem distinção. Nós vivemos aí no corpo de Cristo, né? Então cada membro é valioso. E a unidade, né? Então aquele princípio da unidade, que todos somos um só no mesmo propósito. E essa questão do status de Tiago aí na igreja, né? Então Tiago levantou essa parte da negligência aos pobres, a questão dos lugares privilegiados e o julgamento pela aparência. Justamente coisas que nós já abordamos nos exemplos aqui e que devemos evitar. Tá ok? E para concluirmos aí partimos aí para a nossa assembleia, a parte do chamado por uma fé sem parcialidade. Tá? Então, vai lá para a gente terminar, irmã. Está funcionando? Tá. Então, sim, todos os irmãos deram os exemplos, acho interessante. O legal é que o crente não tem para onde correr. Vai ter que voltar para a Bíblia. Então, quando na evangelização, que a gente fala de preconceito, prestem atenção. 10:16. Prestem atenção. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes, inocentes como as pombas. Então, não tem para onde correr. É ficar de olho no irmão, abraçar o irmão, mas ficar de olho assim e é correr para a Bíblia. Patrulhar a cerca sempre, né, irmã? Exatamente. Tá? Temas, então, para nós fecharmos a aula de hoje. Então, primeiro, chamado por uma fé sem parcialidade. Devemos refletir o caráter de Deus, todos concordam? Ser reflexo do reino. Tentarmos aí em oração buscar aplicação prática para nossas vidas. E o versículo-chave, né? Se todavia fazeres acepção de pessoas, cometem pecados, são condenados pela lei como transgressores, que está lá em Tiago 2:9. Então de forma nenhuma tive pretensão de fecharmos o tempo.
mas como a irmã Vera falou também, trazemos à tona, trazemos ao nível de consciência nosso. Essa abordagem é importante para crescermos aí na fé e crescermos como irmãos. Tá? Não vamos encerrar o tema por aqui, vamos colocar em prática na nossa semana, vamos lembrar da nossa última lição, tá? Então colocando em prática a palavra, sempre teremos oportunidade, com certeza, botarmos o pé para fora da igreja, de termos oportunidades práticas, tá? De colocarmos aí os ensinamentos aqui, as questões aqui que levantamos. Fale, irmã. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei uns 6 meses aqui na igreja e comecei a trabalhar aqui na igreja. E eu achava que todos eram meu irmão, falar que eu podia, né, comunicar. Um dia eu saí e encontrei com a família. Aí eu falei, oi, minha irmã, por favor, não me chama de irmã aqui. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu passei, não vou cumprimentar ninguém. Como vi um irmão, aí esse tempo atrás eu estava meu marido, o senhor lá. Aí eu falei, será que ele vai falar comigo? E eu fiquei assim, fiquei lá e o senhor passou, me abraçou. Como a senhora está? Fez tudo bem. Eu falei assim, eu vou ter que pedir perdão para ele, que eu pensei mal dele. Então eu estou pedindo Eita. Perdão. Ah, que susto. Falei que a irmã fosse falar, você... Ah, muito bom, obrigado, irmã, obrigado, querida. Quase que eu não passei na prova, quase que eu já ia tomar um empom da irmã aqui. Mas obrigado por compartilhar, irmã querida. A senhora é querida demais por nós. Vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje com oração. Pai amado, Pai querido, Deus, o Senhor é a nossa rocha, Pai, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai, o Senhor sempre está conosco, Pai, o Senhor é nosso libertador, Pai. Obrigado, Deus, obrigado porque o seu caminho é perfeito, obrigado porque sua palavra é confiável, obrigado, Deus, obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor é escudo para todos nós. E as palavras aqui, dentro do testemunho de cada um, dentro da teoria, dentro da leitura da Bíblia, caia no coração de cada irmão aqui presente, que nos traga a reflexão e o amadurecimento de nós como cristãos, na verdade, na certeza da sua palavra, a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, bom domingo, irmãos. Nos encontramos na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Aí vamos para a próxima atividade.